gracias. Pai, te damos graças. Te damos gracias porque has permitido el Evangelio en nuestras vidas. Graças por permitir o Evangelho em nossas vidas. Permítenos profundizar en el Evangelio en este tiempo. Permite-nos aprofundizar o Evangelho em nossos dias. Para que podamos hacer tu obra correctamente. Para fazer tua obra corretamente. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Obrigado em nome do Senhor Jesus, quem é o Cristo. Amén. Amém. Entonces vimos que la voluntad de Dios tiene que ver con dos cosas. A vontade de Deus tem que ver com duas coisas. Creer que Jesús es el Cristo Crer que Jesus é o Cristo y ayudar a otros a creer que Jesús es el e Cristo. ajudar outros a crer que Jesus é o Cristo. Muchos preguntan entonces ¿en dónde queda la Trinidad? Muitos perguntam então fica a eternidade. ¿Por qué ustedes no hablan mucho del Dios Padre? Porque vocês não falam muito de Deus Pai, Porque no hablan mucho del Espíritu Santo. não falam muito do Espírito Santo. En la lección pasada Na lecção passada, vimos que solo puedo llegar a Dios Padre por medio del Hijo. vimos que só podemos chegar a Deus Pai por meio do Filho. Y la obra del Espíritu Santo primordialmente es revelar a ese Hijo. E a obra do Espírito Santo é primordialmente revelar o Filho A mí y a los demás. a mim e aos outros. Así que así podemos entender a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. E mesmo assim podemos entender a Deus Pai e a Deus Espírito Santo. Y concluíamos diciendo que Jesús Cristo es mi Señor. Concluíamos dizendo que Jesus Cristo é meu Senhor. Es que Jesús Cristo no puede ser mi Señor si primero no es el Cristo. Então Jesus Cristo não pode ser meu Senhor se primeiro não é o Cristo. Y cuando Él es mi Señor, esto significa yo entrego mi vida para aferrarme a Él. E quando Ele é meu Senhor, isso significa eu entrego minha vida para que Ele seja meu Senhor. Porque Él es el pacto de Dios. Porque Ele é o pacto de Deus. Él es la alianza de Dios. Ele é a aliança de Deus. Porque en el principio a Adán le fue dado un pacto. Porque no princípio Adão foi-lhe dado um pacto. Y este pacto dependía de Adán. Esse pacto dependia de Adão. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Não comas da árvore da ciência do bem e do mal. Si Adán obedecía, todo estaba bien. Se Adão obedecia, tudo ficava bem. Pero si Adán fallaba, todo se perdía. Mas se Adão falhava, tudo se perdia. Esa era la naturaleza del pacto de obras. Essa era a natureza do pacto de obras. Ahora nos es entregado un nuevo pacto a nosotros. Agora nos é entregue um novo pacto. Pero muchos dicen que este pacto es el pacto de gracia. Mas muitos dizem que esse pacto é o pacto de graça. Porque no depende de nosotros, sino de la voluntad de Dios y de su gracia. Porque não depende de nós, senão da vontade de Deus e da sua graça. Y esto es cierto. E isso é certo. Pero pienso que el pacto va un poco más allá. Mas penso que o pacto vai um pouquinho mais além. Por eso pienso que le podemos llamar el pacto del Mesías. Por isso penso que podemos chamar ele o pacto do Messias. El pacto mesiánico. O pacto messiânico. Y podemos discernir ciertos puntos del pacto del Mesías que tienen que pasar. E podemos discernir certos pontos do pacto do Messias que tem que passar. El Mesías tenía que nacer en esta tierra. O Messias tinha que nascer em essa terra. Tenía que padecer y morir. Tinha que padecer e morrer. Tenía que resucitar. Tinha que ressuscitar. Tenía que ascender a los cielos y enviar al Espíritu Santo. Tinha que ascender aos céus e enviar o Espírito Santo. Y 4 de esas cosas ya pasaron. E 4 dessas coisas já passaram. Y han sido dadas a nosotros a través de la Biblia. E tem sido dada para nós por meio da Bíblia. Pero hay una cosa que hace falta. Mas há uma coisa que faz falta. ¿Qué es esto que hace falta? Que é isso que faz falta? Tiene que volver. Tem que voltar. Esto cumple el pacto del Mesías. Isso cumpre o pacto do Messias. Y nosotros somos sujetos a este pacto del E Mesías. nós somos sujeitos ao pacto do Messias. Así como Adán, nosotros tenemos que creer y obedecer esta palabra. Assim como Adão, nós temos que obedecer e crer nessa palavra. ¿Qué pasa si no creemos y obedecemos esta palabra? O que acontece se não cremos nesta palavra? Oseas capítulo 6, versículo 7. Oséias capítulo 6, versículo 7. Sim.
Oseas 6, 6, 7. Diz: mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Aquí nos dice que Adán prevaricó el pacto. Aqui diz que Adão prevaricou o pacto, Que Israel también perdió el pacto. que Israel perdeu também o pacto. Perder el pacto es como prevaricar contra Dios. Perder o pacto é como prevaricar contra Deus. Y prevaricar es como tener una falta muy grave contra Dios. Prevaricar é ter uma falta muito grave diante de Deus. Y muchos cristianos dicen, si no fuera por culpa de Adán, todos estaríamos bien. Muitos cristãos dizem que se não fosse por causa de Adão, todos estaríamos bem, Porque él comió el fruto. porque ele foi que comeu. Porque él desobedeció. Ele desobedeceu. Y él no se aferró al pacto. Ele não se aferrou ao pacto. Y nos gusta señalar a Adán. E nos gosta señalar o Adão. Pero nosotros, Mas nós ¿estamos obedeciendo el pacto? estamos obedecendo o pacto, ¿Estamos creyendo en el pacto? estamos crendo no pacto, ¿O se ha perdido el pacto? ou se ha perdido certamente o pacto. Si me acompañan a Romanos capítulo 1, versículo 5. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 5, por favor. Sim. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aquí dice que Pablo fue recibido como apóstol. Aqui diz que Paulo foi recebido como apóstolo. Y hay una razón por la que él es recibido como apóstol. E há uma razão pela qual ele é recebido como apóstolo. Para la obediencia a la fe en todas las gentes. Para obedecer a fé em todas as gentes. Esto era la razón por la que Pablo fue apóstol. Essa é a razão pela qual Paulo foi apóstolo. Para la obediencia a la fe. Para a obediência à fé. Si vemos Romanos 16, por favor. Se vemos Romanos 16, 26. 26. Romanos 16, 26. 16, 26. Sim. Diz: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Aquí dice que hay un misterio que ahora se ha manifestado. Aqui diz que há um mistério que agora foi manifesto Y que todos los profetas hablaban de este misterio. e que todos os profetas falavam deste mistério. Ahora este misterio que es el Evangelio nos ha sido dado. Agora esse mistério que é o Evangelho nos tem sido dado. Pero ¿para qué fue dado? Mas para que foi dado? Aquí dice para que todas las gentes obedezcan a la fe. Para que todas as gentes obedeçam a fé. Si vemos también en primera de Pedro, Se vemos também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 1 versículo 2. Pedro 1, 2. Diz: eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Aquí dice que somos elegidos en la santificación del Espíritu. Aqui diz que somos eleitos na santificação do Espírito. Pero ¿para qué somos elegidos? Mas para que somos eleitos? Dice para obedecer. Para a obediência. Esos tres versículos que hemos leído tienen un patrón. Esses 3 versículos que temos lido têm um padrão. La gracia es por salvación. A graça é pela salvação. Digo, la salvación es por gracia.
Perdão, a salvação é por graça. Es decir, no depende de nuestras obras, É dizer, não depende das nossas obras, para que nadie se gloríe. para que ninguém se glorie. Pero estos 3 versículos dicen que fuimos llamados a esa gracia para obedecer. Mas esses 3 versículos falam que fuimos chamados pela graça para a obediência. Es decir, la vida del cristiano es una vida de fe. É dizer, a vida do cristão é uma vida de fé, Pero esta fe se muestra en nuestra obediencia. mas essa fé se mostra em a nossa obediência. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer? E que é o que temos que obedecer? Tenemos que obedecer el pacto que nos es dado, Temos que obedecer o pacto que nos foi dado, el pacto del Mesías, o pacto do Messias, que tiene que ver con creer que Jesús es el Cristo tem que ver com que creer que Jesus é o Cristo y también ayudar a otros a creer que Jesús es el Cristo. e também ajudar a outros para que creiam que Jesus é o Cristo. Tiene que ver con estas cosas que tienen que pasar con el Mesías. Tem que ver com as coisas que têm acontecido com o Messias. 4 de estas cosas ya pasaron, 4 dessas coisas já passaram, pero hay una que falta. pero tem uma que falta. Y esto también depende de nuestra obediencia de alguna manera. E isto também depende da nossa obediência de alguma forma. Si nosotros vemos Mateo 24:14, Se vemos Mateus 24:14. Sim. Diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. la venida del Señor está conectada con algo. A vinda do Senhor está conectada com algo. Está conectado con la evangelización del mundo. Está conectada com a evangelização do mundo. Es decir, para que se cumpla el pacto del Mesías tiene que venir el Señor. É dizer, para que se cumpra o pacto do Messias tem que vir o Senhor. Pero para que venga el Señor, esto está conectado con la evangelización del mundo. Mas para a vinda do Senhor está conectado com a evangelização do mundo. Entonces nuestra vida tiene que ser entregada al cumplimiento de este pacto. Então a nossa vida tem que ser entregue ao cumprimento desse pacto. La vida de fe no es simplemente una vida en la iglesia. A vida de fé não é simplesmente a vida da igreja. No es simplemente ser buenos ética y moralmente. Não é simplesmente ser bom ética ou moralmente. No simplemente es obedecer a los preceptos de la iglesia. Não é simplesmente obedecer aos preceitos da igreja. Claro que es bueno que usted ore. Claro que é bom orar. Si usted tiene un milagro excelente, Se tem milagre excelente, si Dios le dio un don, entonces qué bueno. se Deus deu dom para você, que bom. Pero esto todo debe de ser utilizado para que se cumpla el pacto. Mas isso tudo tem que ser usado para que se cumpra o pacto precisamente. Un último versículo en Mateo 16, Último versículo, Mateus 16, versículo 24. versículo 24. Então diz Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Este versículo es muy conocido por los cristianos en todo el mundo. Esse versículo é muito conhecido pelos cristãos no mundo todo. Pero este es el versículo que menos se ha cumplido en los cristianos de todo el mundo. Mas esse é o versículo que menos tem cumprimento nos cristãos do mundo todo. Todos los cristianos quieren ser discípulos, Todos os cristãos querem ser discípulos, pero encuentran muy difícil el seguir a Jesús. mas eles acham muito difícil seguir a Jesus. Encuentran muy difícil negarse a sí mismo. Acham muito difícil negar-se a si. Mucha gente dice, usted tiene que vivir como Jesús. Muitas pessoas dizem: você tem que viver como Jesus, Tiene que seguir los pasos de Jesús. tem que seguir os passos de Jesus. Pero mucha gente no sabe quién es Jesús. Mas muitas pessoas não sabem quem é Jesus. ¿Cuáles son esos pasos? Quais são esses passos? Para mucha gente seguir los pasos
pasos de Jesús es ser una persona de compasión y una persona buena. Para muitas pessoas seguir os passos de Jesus é ser uma pessoa de compaixão ou boa. Pero ¿cuál era el objetivo de Jesús? Mas qual era o objetivo de Jesus? El objetivo de Jesús era venir a esta tierra a hacer el oficio de Cristo. O objetivo de Jesus era vir a esta terra para fazer o ofício de Cristo Y testificar a todos que Él es el Cristo. e testificar a todos que Ele é o Cristo. Entonces en esto es que le podemos seguir. Então, em isso aí é que podemos seguir a Ele. Y también aquí dice, niéguese a sí mismo. Também aqui diz, negue-se a si mesmo. Y esto es algo muy difícil para los cristianos del día de hoy. Isso agora é muito difícil para os cristãos do dia de hoje. Yo quiero tener en una mano mis deseos y en otra mano al Señor. Eu quero ter em uma mão os meus desejos e na outra meu Senhor. Y quiero cargar ambos. E quero carregar ambos. Pero el que entiende realmente la condición del ser humano, Mas aquele que compreende realmente a condição do ser humano, entiende que este evangelio no es para tenerlo en una mano. compreende que o evangelho não é para ter em uma mão, Es para dar mi vida para el evangelio. é para dar a minha vida para o Y evangelho. nada de lo que yo pueda desear se compara al evangelio. Que nada do que eu possa desejar se compara com o evangelho. Que yo solamente soy nacido de nuevo cuando he creído que Jesús es el Cristo. Que eu somente sou nascido de novo quando creio que Jesus é o Cristo. Y por eso nos dice la Biblia que las cosas viejas quedan atrás para la nueva criatura. Por isso a Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás para a nova criatura. Si nosotros vemos la historia de Israel, Se vemos a história do Israel, vemos que aún en el desierto muchos querían regresar a Egipto. vemos que ainda no deserto muitos queriam voltar para Egito. Ellos fueron liderados por Dios, Eles foram libertados por Deus, salieron de la esclavitud saíram da y escravidão. ahora están viviendo en el desierto con esa presencia de Dios con ellos. Agora estão morando no deserto com essa presença de Deus com eles. Y aún así no entendían. E ainda assim não entendiam. En Egipto había carne, No Egito havia carne, había vegetales. tinha vegetais. Quiero que me sigan azotando y quiero que me sigan haciendo esclavo. Quero que me sigam azotando e fazendo escravo deles. Así viven muchos cristianos hoy. Assim moram muitos cristãos hoje. Por eso es que hayan difícil negarse a sí mismos. Por isso é que eles acham muito difícil viver a vida da fé. Pero cuando es revelado el Evangelio, Mas quando é revelado o Evangelho, todo eso pasado se esfuma. todo esse passado vai embora. Y ahora yo entiendo que lo que el Señor me ha dado tiene mucho más valor que todo eso. Agora compreendo que o que o Senhor me deu tem muito mais valorização que tudo isso. Ya no vivo para mí, Não vivo para mim, ya no vivo yo, não vivo eu, sino Cristo vive en mí. senão Cristo mora em mim. Y yo estoy juntamente crucificado con Él. Eu estou juntamente crucificado com Ele. Y Él es el que vive en mí. E Ele é que mora em mim. Eso es lo que significa el bautismo. Isso é que significa o batismo. Yo muero Eu morro igual que Cristo. igual que Y Cristo. cuando yo salgo de las aguas, Quando eu saio das águas, yo soy resucitado en una nueva vida con Él. sou ressuscitado em uma vida nova com Ele. Para una persona que entiende esto, Para uma pessoa que entende isso, es fácil negarse a sí é mismo. fácil se negar a si. Y después de esto dice, tome su cruz. Depois disso, diz: tome sua cruz. Y mucha gente malinterpreta esto. E muitas pessoas malinterpretam isso. Muchas señoras dicen, mi cruz es mi esposo que nunca cambia. As esposas falam que sua cruz é seu esposo que jamais muda. O tal vez su cruz es los hijos que nunca obedecen. Ou a cruz é os filhos que não obedecem. Pero la Biblia está siendo un poco más seria que eso. Mas a Bíblia é ainda mais séria que isso. Quiere decir que yo cargo en mi vida toda esta cruz de Cristo. Quer dizer que eu carrego na minha vida toda a cruz de Cristo. Que el Evangelio se muestra a través de mí. Que o Evangelho se mostra por meio meu. Si yo tengo que padecer por el Evangelio, no importa. Se tenho que padecer pelo Evangelho, não importa. Si yo tengo que morir por el Evangelio, no importa.
Se morro pelo evangelho não importa. Si yo tengo que sacrificar todo para el evangelio, no importa. Se tenho que sacrificar tudo pelo evangelho, não importa. Pero no solamente es una cruz de padecimiento, Mas não somente é uma cruz de padecimentos, es una cruz de vida para aquellos que oyen la palabra, mas é uma cruz de vida para aqueles que ouvem a palavra. para aquellos que están separados de Dios es una cruz de reconciliación. Para aqueles que estão separados de Deus, é uma cruz de reconciliação. Y el cargar la cruz significa ambas cosas. E carregar a cruz significa ambas coisas. Puedo padecer para el Señor, Posso padecer pelo Senhor, pero yo entiendo que este es el ministerio más precioso que hay. mas eu compreendo que esse é o ministério mais precioso que tem. Y después de esto, Depois disso, es fácil seguirlo. é fácil seguir Ele. Así que el pacto de Dios Assim que o pacto de Deus para nuestros tiempos para nossos tempos es que Jesús es el Cristo é que Jesus é o Cristo. y tiene que venir otra vez. Ele tem que vir de novo. Y yo tengo que entregar todo Eu tenho que entregar tudo, porque Él ya me dio todo. porque Ele me deu tudo. Eso es la verdadera vida del cristiano. Essa é a verdadeira vida do cristão. Vivir obedeciendo el pacto. Viver obedecendo o pacto. Y todo lo que yo haga en mi vida E tudo que eu faça na minha vida tiene que ser en servicio de eso. tem que ser em serviço disso aí. No puedo cargar dos cosas en la mano. Não posso carregar duas coisas nas mãos. No puedo servir a dos señores. Não posso servir a dois senhores. Porque a uno voy a odiar Porque vou odiar um y a uno le voy a obedecer. e a outro vou dar obediência. Así que nos queda una cosa por esperar. Assim que queda uma coisa só por esperar. La venida del Señor, A vinda do Senhor. que está conectada con la evangelización del Está mundo. conectada com a evangelização do mundo. Y todo lo que yo haga tiene que ser en servicio de esto. E tudo que eu faça tem que ser em serviço disso. Vamos a escuchar ahora entonces cómo es esto del evangelismo Vamos escutar como é o assunto do evangelismo. y cómo habla la Biblia de este evangelismo. Como fala a Bíblia do evangelismo.